A Tailândia anunciou a habilitação de unidades brasileiras para exportação de carne bovina àquele país. A boa notícia desta terça-feira, porque a Tailândia é um gigantesco mercado. Estão aptas para embarque plantas de grandes companhias, sempre elas, JBS, Marfrig e Minerva. Em entrevista a Walter Pulga Júnior, hoje pela internet, o presidente da ABEC, a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, falou do mercado tailandês e também de outros potenciais mercados para importar o nosso produto. Antônio Jorge Camardelli preferiu não responder sobre possível aumento das exportações ainda em 2020. Mas ele lembrou que no final do ano passado, a ABEC havia feito uma previsão de aumento das exportações em torno de 11% em volume. Vale acompanhar a entrevista. Doutor Camardelli, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos agora tocar no assunto do dia, né? O assunto que é destaque no noticiário para quem trabalha com carne bovina. A Tailândia já liberou unidades do JBS, do Marfrig e também do Minerva, né, para exportação. A perspectiva de outros países, assim como a Tailândia, proceder a uma abertura para o Brasil continua este ano? Qual é a possibilidade, doutor Camardelli? Olha, a gente fez um trabalho aí de estudo e de constatação dos melhores momentos, melhores approaches, né? E a gente tem aí a curto e médio prazo identificado mercados extremamente importantes como Coreia do Sul, Japão, Taiwan, né? Outrora a gente tinha a Indonésia, mas a gente conseguiu abrir, a Tailândia também. Então, a curto prazo seria esses três mercados com uma referência de excelência, porque hoje o Japão importa 720 mil toneladas por ano e tem um dos 3 melhores preços médios de importação do mundo, né? Então, para nós seria coroar essa linha progressiva de abertura de mercados e mais do que isso, né? Colocar uma opção comercial ao associado da ABEC para a venda de cortes nobres, que hoje a gente está mais ou menos fidelizado única e exclusivamente para o bloco europeu. Temos aí uma compra acentuada feita pela China, né? Os últimos levantamentos mostram, o último levantamento da ABEC mostra que 39%, quase 31,9% da nossa exportação de carne bovina vai para a China. A China continuará comprando nessa quantidade nos próximos anos? Qual é a expectativa? Bom, a gente teve um pico de excelência na China lá em outubro, novembro, dezembro do ano passado, fruto de uma série de itens, né? E naquela época a gente chegou a mandar 80 mil. Na reunião de final de ano, onde a gente faz a tradicional projeção para o ano sequente, né? Nós observávamos naquela ocasião que a gente voltaria a esse patamar de 40, 50 mil toneladas por mês e que os preços voltariam aos patamares dos meses anteriores que eu citei. Então, a expectativa que se tem, né, apesar de alguns detalhes hoje de dificuldades de retorno da continuidade, houve abertura de mais de 2 milhões de restaurantes, mas tem todo um modus operandi, né, essa recuperação do fast food, do food service, né, pode oscilar um pouco, muito mais a relação de preço do que o próprio volume. Então, a gente acredita que vai permanecer aí entre 40 e 50 mil toneladas por mês, né, dando essa magnitude à importação dos chineses para esse ano e para os futuros anos. A perspectiva desses novos mercados, e o senhor lembrou bem aqui, são mercados ligados à Ásia, né? Ela continua promissora este ano? As exportações do Brasil devem crescer também em 2020? Boa pergunta, né? Na nossa projeção da coletiva de final de ano, a gente fez uma projeção de média de 11% em cima dos números de 2019 e uns 12% a 13% em cima de receita, né? Nós, apesar de todo esse problema do coronavírus, nós ainda não vamos nos manifestar sobre qualquer tipo de alteração e sim tendo uma expectativa que com os resultados paralelos desse processo, né, que a gente pode enumerar como o retorno da aprovação
das exportações para os Estados Unidos, né? Apesar da gente ter sido liberado em 22 de fevereiro, comercialmente as coisas não tinham compatibilidade de preço de boi com preço de exportação. Na sequência, houve problemas de abastecimento de alguns países e a própria situação hoje dos Estados Unidos é corroborada pela dificuldade de pessoas para mão de obra, fruto da política de imigração e a disseminação e o retorno, a ida e volta, né, de ocorrências de coronavírus nas plantas, fez com que esse mercado ficasse atraente e nós também contamos hoje, já iniciamos, né, com as exportações para os Estados Unidos. A alternativa da Tailândia. E mais do que isso, Puga, a possibilidade hoje que nós vamos nos deparar com as condições, de qual é o país, qual é o concorrente que vai poder enfrentar melhor essa crise, né? Por isso, da determinação da BIEC e seus associados de cumprir todos os protocolos, né? E trabalhar em cima do menor tipo de dano à cadeia produtiva como um todo, para que, passado esse coronavírus, a gente possa atender, não é nem a expectativa, toda essa demanda, e com uma característica muito importante, né? Todos os países que exportam carne praticamente não têm concorrência em relação ao Brasil, e não é nem por volume, é por tipicidade de produto. Vou explicar melhor. Quando tu desmonta o boi, tu gera 3 tipos de carne: carne culinária, carne ingrediente e carne gourmet. A carne gourmet, ela está muito mais destinada a padrões raciais, com marmoreio, etc., que são cativos da raça europeia. Já a carne culinária e ingrediente são aquelas produtos de abastecimento com pouca gordura, né? Com isso, não estou dizendo que o Brasil não tenha penetração ou alcance. Nós estamos fazendo um trabalho para ocupar esse espaço com mais vontade da área gourmet. Mas quando tu te reporta a carne culinária, que é aquela que vai, né, para uma massa, para um molho de massa, e ingrediente que é para uma lasanha, para um pastel, nós estamos falando de países com grande densidade demográfica e também todos aqueles que passam por algum viés de dificuldades comerciais, como, por exemplo, o Irã, né? Então, o Brasil tem essa condição ímpar, né, e uma resposta rápida em termos de oferta perene, preço competitivo, um produto verde sem o uso de anabolizantes ou de beta-agonistas, né? Então, todo esse pacote nos credencia a uma condição ímpar pós-coronavírus. E é isso que a gente está fazendo junto com o Ministério, mas principalmente dentro dos protocolos estabelecidos pelas indústrias da BIEC. A perspectiva, então, é melhor para a carne bovina quando consideramos, por exemplo, frango e suíno. Está num momento mais difícil. Para a carne bovina, a perspectiva, então, continua positiva, de modo geral? Sim, continua positiva, mas eu acredito também que com muito cuidado, né, essa maior vocação, digamos assim, né, o problema ocasionado pela disseminação da peste suína africana, né, o problema da dificuldade de controle hoje entre as fronteiras da China com a Rússia, certamente vão elevar a demanda até que esses países, principalmente a China, se reestruture em termos de genética, implementação do sistema novo criatório para suínos. Eu acho que todas as proteínas, né, estarão extremamente bem colocadas nesse processo futuro. Vale lembrar, né, que a prerrogativa ou a decisão de cada país de privilegiar saúde pública corretamente em detrimento a outros itens pode ocasionar também algum descontrole no que a gente vem ouvindo aí desses H1N1 da vida aí, né, em relação ao setor de aves. E também não tem como não fazer a conotação de que não houve abalo no mundo árabe, que por regras religiosas eles não consomem suíno, mas se tiver algum tipo de abalo na área de aves, o boi vai ter uma embocadura completamente diferente, né? Então a gente tem que observar e ver o andamento desse processo. Agradeço a sua entrevista, Dr. Camardelli. Um grande abraço e saúde para todos aí.